A última vez que eu ministrei aqui foi, se eu não me engano, o tema Uma Vida com o Espírito Santo. Algo, acho que nesse sentido. E como é bom a gente ter essa direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Como é importante a gente ouvir esse direcionamento e a gente estar ligado. E nesses últimos dias Deus tem ministrado alguns temas e eu falei, e agora? E ontem eu estava numa dúvida, eu falei, amor, não sei o que eu vou ministrar amanhã. Não sei, eu já vinha durante a semana pedindo para Deus e ontem eu, depois daquela sessão de sábado, né? Não sei se na casa de vocês também tem essa sessão de sábado, que é acordar, é limpar a calçada, lavar o carro, limpar a casa, né? A sessão de sábado. E aí depois de fazer toda essa sessão, eu falei, amor, agora, depois de tomar um banho, agora eu vou descer lá para baixo no meu secreto e vamos ver se Deus libera a palavra. Passou uma hora, eu voltei, falei, amor, não anotei nada. Deus está ministrando descanso. Descansa, aguarda no Senhor. E aí na madrugada, o Senhor, por que não juntar essas duas em um tema só? Elas têm correspondência. Eu falei, na minha, digamos, sabedoria humana, eu falei, será? Mas o Senhor é Deus, então o Senhor sabe todas as coisas. E há tempos atrás, Deus me trouxe uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 4, verso 35. Capítulo 4 de Marcos, verso 35 ao 40. Todos abriram, amém? Então diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Repitam comigo, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão. E eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O que eles não têm? Fé. Sabe o que é falta de fé? Se chama incredulidade. Jesus, quando começou o seu ministério, né, ele foi apresentado, e aí ele começou o seu ministério. Uma das primeiras palavras que tem é aquela passagem onde ele cura um surdo e um cego. A palavra diz que Jesus pega esse rapaz e tira ele da sua terra, ele estava na terra dele. Jesus chama ele e tira ele. Diz na palavra, ele tira na multidão essa pessoa. E aí eu fiquei me perguntando, no final do texto diz, né, que Jesus não pôde fazer na sua terra muitos milagres devido à incredulidade do povo. Incredulidade é a mesma palavra que essa, falta de fé. Então aqui a gente vê as pessoas da terra de Jesus, aqueles que viram ele e falam, não é este o filho do carpinteiro? Não é este aquele contador? Ele está lá dentro. Não é este aquele que trabalha com eletricidade? Não é esse que trabalha com isso? Não é esse que está estudando para tal coisa na faculdade? Olha lá. Não. Então, aqueles que estão ao nosso redor têm incredulidade quanto à nossa vida.
Eles lançam essa incredulidade em nós. Mas nós também vemos os da família da fé. Os próprios da família da fé. Porque nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqueles que andavam com Jesus incrédulos ainda. Porque senão Jesus não perguntaria: ainda não tem fé? No meio de uma tempestade, ainda não tem fé? Jesus já havia feito tantas coisas. Multidões já estavam à procura de Jesus e eles ainda duvidavam. Eles ainda eram incrédulos. Mais para frente, ainda no livro de Marcos, a gente vai para Marcos capítulo 7, 31 também. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E em seguida cuspiu, tocou na língua do homem. Então ele voltou, então ele fez ali, até aqui. Então ali o homem foi curado. Veja que essa passagem é a mesma coisa. Longe da multidão. Mais uma passagem que diz, no lugar que Jesus estava. E sabe o que Jesus ministrou? A gente pode pegar esses textos e pode tirar vários ensinamentos. Mas o que Deus ministrou no meu coração nessa questão são ambientes. São os ambientes onde nós estamos. Deus começou a ministrar no meu coração e essa palavra Deus me deu há um tempo atrás. E no final do ano passado, para começo desse ano, Deus vem ministrando novamente os lugares que nós estamos acessando. Será que são lugares que nós devemos acessar? Ou nós devemos deixar esses lugares? Porque Jesus é aquele que muda o ambiente. Porque a gente viu uma passagem que Jesus estava no meio de uma tempestade, ele estava descansando, porque ele sabia quem ele era, de quem ele era filho. E ali ele mudou o ambiente daquilo, ele declarou sobre aquele ambiente e o ambiente mudou. Mas Jesus também nos mostra que o quê? Que em alguns momentos ele tirou pessoas desse ambiente. Então tem ambientes de incredulidade que a gente deve se retirar deles. Ambientes de falta de fé, ambientes de maledicências, de fofocas, ambientes que não nos fazem bem, que pelo contrário só nos colocam para baixo. A gente tem que identificar esses ambientes. Identificar. E eu comecei a deixar alguns ambientes. Comecei a não ter mais vontade de ir em alguns lugares. Comecei, não é para mim isso, não está me fazendo bem. Então Jesus está nos ensinando o quê? Que nós devemos cuidar dos ambientes que acessamos, as pessoas que acessamos, quem está conosco, quem não está conosco, para que nós possamos avançar. Avançar. Nós temos que mudar o ambiente na nossa casa. Na nossa casa. Aí entra a segunda parte que o Senhor me deu. Está lá em Efésios, capítulo 6. Porque algo que Deus ministrou ao decorrer do final do ano até o dia de hoje é a respeito da guerra espiritual. E falando agora isso, eu falo a verdade, o Senhor está certo. Tem relação. É um ambiente de guerra. É um ambiente de guerra. Nós estamos vivendo num ambiente de guerra. Existe muita gente preocupada se quem vai assumir a presidência é A ou B. Estão preocupada com a pessoa que está sentada na cadeira. Claro que isso faz a diferença, mas estão esquecendo do que há por trás disso.
E a palavra de Deus, ela é certa, ela não mente, ela é a verdade. E ali diz, Efésios 6, versículo 10, assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Até aqui. Então a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas Satanás, ele quer mudar o nosso ambiente para que nós fiquemos preocupados com pessoas. E fulano de tal fez isso para mim. E aí ele começa a enviar, que a gente fala, esses enviados de Satanás, e literalmente. Ele manda uns enviados mesmo para tirar a nossa paz, para tirar o foco, mudar o foco. E aí Deus começou a ministrar. Final do ano passado, em Curitiba, eu vi uma ministração de uma profeta amiga minha, que é de Blumenau, e ela estava fazendo uma série de pregações a convite de alguns pastores de Curitiba. E uma dessas ministrações era a 2 quilômetros da casa da minha sogra, quando a gente estava em Curitiba. Daí eu falei, poxa, eu estou aqui do lado, tenho carro, né? É só eu descer a rua e ir. Aí eu fui, é um dia frio em Curitiba, aí ela falou, eu não tenho roupa. Eu falei, eu fui de agasalho mesmo. Uma igreja bem pentecostal, acho que as pessoas ficaram me olhando, quem é esse irmão? Né? Ninguém nunca viu. E ali, resumindo, no final eu pedi para a pastora, ora por mim. Você orou por todo mundo, entregou palavra, não vai orar para o seu amigo? Ora por mim. Aí ela orou, entregou uma palavra que via eu numa cama de hospital, onde Satanás queria me deixar doente. Final do ano, agora, em janeiro, recebemos um casal amigo. E antes de eles ir embora, né, o Rodri e a Carmen, casal lá do Paraguai, pastores abençoados, o Rodri me falou assim, olha, Cristiano, Satanás ele só pode parar você, tocando na sua doença, na sua vida, te deixando doente, tocando na sua saúde. Eu falei, opa, segunda palavra. E ele falou, orem todos os dias. E o que aconteceu? Eles foram embora, na outra semana eu peguei uma gripe forte, eu não sou de pegar gripe. Passou uma semana da gripe, dengue. Fiquei pior do que com a Covid. Eu sei que muita gente ficou mal da Covid, a Covid para mim foi tranquilo. Foi ruim, mas foi tranquilo. E fiquei mais mal, eu falei, meu Deus, que doença é essa? Um monte de reações. E ali eu passei, e as pessoas perguntavam, eu estou mal, eu estou assim e tal. E ali eu entendi que eu não tomei posição. Eu não tomei a posição de como um servo, de como um filho de Deus. E não repreendi, não tomei atitudes de mudar aquele ambiente. Eu simplesmente fiquei abatido, fiquei cansado, não tinha forças para andar. E aí passou a doença e essa semana um pastor fez algumas postagens que eu sigo e falando sobre guerra espiritual, e isso edificou a minha vida. E aí eu entendi o quê? Que nós temos que tomar a autoridade sobre as nossas vidas. E nós temos que guerrear essas lutas. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o ambiente. Como é que está a questão? Tem guerra, tem luta. Está acontecendo isso com a empresa, está acontecendo isso na família, está acontecendo isso no ministério. A gente tem mesmo que pegar e identificar o que está acontecendo. Sabe? Porque às vezes a gente quer descansar no Senhor, mas um descanso sem a gente fazer nada. Jesus descansou
Porque ele já estava cumprindo o chamado dele. Por isso ele descansou. Ele estava descansando. E eu aprendi que nós devemos o quê? Lutar as guerras. Temos que transformar o nosso ambiente. Nós não devemos aceitar. Ah, está acontecendo isso. Vamos orar, vamos repreender isso. Vamos chamar a existência. Isso é fé. Vamos chamar a existência a saúde. Vamos chamar a existência o emprego. Chamar a existência aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E não deixar o inimigo nos reprimir. Porque o inimigo ele vem. Ele coloca impedimento, ele coloca negatividade, ele coloca medo. O inimigo vem e coloca, ele coloca a desesperança onde deveria ter esperança, ele coloca a incredulidade onde deveria ter a credulidade, que é a fé. Por quê? Porque ele quer nos minar. E aí nós vamos o quê? Entristecendo. E o ambiente vai acontecendo o quê? Vai ficando o quê? Mais negativo. Não é? Ah, estou mal. Ah, tá mesmo, tá ruim. Né? Essa semana eu peguei um Uber. E o Uber, não vou mais na igreja, porque... As pessoas estão assim. Elas vão ficando tristes, vão ficando cansadas. E daqui a pouco, quando você não quero mais, não quero saber mais de igreja, não quero mais saber disso, não quero mais saber da vida. E é assim que o inimigo está agindo. Ele está agindo sorrateiramente. Ele está agindo ali, ó, pontual. A gente vê muitas palestras no meio empresarial falando sobre ambiente. Ah, você tem que estar com gente assim, 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 assim. É a palavra. Se você começar a andar num ambiente que está doente, vai acontecer o quê? Você vai ficar doente. Se você andar com pessoas que estão só vendo o lado negativo, daqui a pouco você vai estar falando a mesma coisa que elas. Eu já andei com pessoas que começavam a falar só de tal coisa. Quando eu percebi, eu estava falando a mesma coisa. Daí eu falei, não, preciso mudar o meu ambiente. Aí eu entendi, aí Deus me deu o entendimento dessa palavra. Eu preciso mudar o ambiente que eu estou. Eu preciso mudar. Eu sou o principal agente de transformação da minha vida. Sou eu. Não é fulano ou fulana. Às vezes a gente coloca as expectativas em pessoas. Não. A mudança que você quer no seu cônjuge, começa em você. A mudança que eu quero nos meus filhos, começa em mim. Eu preciso mudar. E a gente quer, ele não muda comigo, ele me atende assim, a minha mãe fala comigo assim, meu tio fala comigo assim, também vou falar. E a gente acaba se tornando pior do que eles. Porque nós somos impactados pelo amor de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Estamos sendo cristãos quando? Só no domingo? Só num culto de jovens? Só numa célula? Só em algum momento quando eu estou lendo a Bíblia? Gente, eu falo isso para mim, está cortando em mim, porque eu preciso mudar. Eu já mudei muito, mas preciso mudar ainda mais. Eu preciso transformar o meu ambiente. Se eu fico nervoso e começo a gritar em casa, o ambiente fica o quê? Fica estressante. Fica estressante, começa a ficar um estresse, porque ali não está habitando a paz. Ali está habitando o quê? A força do inimigo. O inimigo está operando no ambiente que é um ambiente de paz. Sabe aqueles quadrinhos que a gente coloca, minha esposa tem alguns, né? Aqui uma casa de paz, aqui o seu tan. A gente tem que viver isso. E a gente tem que começar a guerrear. Então, essa palavra de ambiente e de guerra espiritual tem tudo a ver. Porque nós vivemos num ambiente de guerra. Vivemos. E se a gente achar que nada a ver, como anos atrás eu achava, eu falava para a Sônia, não, nada a ver isso aí. Não existe guerra. Eu falava para ela, Jesus já venceu. Como eu era
inocente, né? Porque eu não sabia ainda a verdade. E hoje eu vejo que há uma guerra. Neste momento há uma guerra pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que gostariam de estar aqui, e que nós temos que guerrear. Eu agora estou com as inscrições da Escola do Espírito aberta. E o Espírito Santo falou, faça um propósito de 21 dias. Eu falei, será que dá tempo? Fui contar, dava certinho. Eu comecei naquela hora. Era 21 dias. E todo dia eu estou orando. Todo dia eu estou orando. E uma das coisas que eu oro é, Senhor, prepara a mente. Prepara a mente das pessoas que o Senhor tem para estar conosco. Porque o inimigo vai colocar o quê? A semente de, não, toda terça-feira à noite. Não, 12 aulas, 12 semanas, eu estou cansado. Não isso, não aquilo. O inimigo vai colocar na nossa mente para que a gente não faça. Não, ir na igreja hoje não. Não, é só hoje. Daqui a pouco é só hoje. Próximo domingo. Não, mas hoje não, mas semana que vem, irmão. O inimigo vai colocando. Ele não vai dizer assim, não vai na igreja. Não. Ele vai mudando o ambiente. E aí quando a gente vê, e eu tenho orado assim, Senhor, essas pessoas que o Senhor tem para estar conosco, eu não sei se vão ser 10 ou se vão ser 20, que são no máximo 20 vagas. Eu falei no Senhor, eu não sei a quantidade de pessoas, mas aquelas que o Senhor tem para estar conosco, prepara a mente e o coração. Prepara o coração para estar aqui. Não deixe que o inimigo roube essas vidas. Nós temos que orar, pastor Hugo, pastor Fernando, orar assim, Senhor, as vidas que o Senhor tem para estar aqui, tem que estar aqui, Senhor. Eu não abro mão. Eu não abro mão, Senhor, e começar a guerrear. E não deixar o inimigo roubar as mentes deles e afastá-los da presença. Você, Senhor, as ovelhas não são minhas, são do Senhor. Então as ovelhas que o Senhor tem para estar conosco, elas vão estar. E começar a orar para que as mentes sejam cativas a Cristo. As nossas vidas entregues a Cristo. Então, essa manhã eu queria trazer essa palavra sobre mudança de ambiente. Nós somos responsáveis. Eu fui picado pelo mosquito, contaminado com dengue, ok? Mas eu devia ter continuado guerreando. Eu até orei, mas eu acho que eu podia ter orado mais. Eu dou glória a Deus porque não tive dengue hemorrágica e não tive algumas situações mais sérias. Mas nós temos que guerrear. Então hoje nós oramos. Tenho orado, Senhor, cuida da saúde dos meus filhos. Eu vou orar todos os dias, eu declaro sobre a vida deles, eu declaro sobre a vida da minha esposa. Essa semana orando eu falei, Senhor, o Senhor colocou ela como cabeça e não como cauda. Eu oro e a gente tem que transformar. Tem que transformar. Né? Eu sou uma pessoa que vem de família que fala muito alto. Né? Meus pais, se for assistir a pregação, perdoe. Né? Mas meus pais falam bem alto. Depois eu vou mandar para ti, mãe. Eles falam bem alto. E eu também às vezes falo alto. Quando estou um pouco irritado, então acho que até a esquina deve escutar. E eu tenho tentado assim, Senhor, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. Eu preciso me acalmar, eu preciso me tranquilizar. E eu tenho percebido que o quê? O inimigo, ele quer tirar a paz do meu lar. Porque se ele tira a paz, tudo aquilo que era para a gente fazer, a gente não faz. Pode ver, dá uma discussão, já era. Acabou o seu dia, acabou o final de semana. E a gente fica emburrado um com o outro. Satanás, ele deve ficar assim, né? Consegui menos um dia na presença. Menos um dia de bênçãos. Ele está feliz. Ele não tem nada que perder. Não, ele não tem que perder. Para ele, assim, os meus dias estão contados. Eu vou me lascar. Né? No final, eu vou ser, ó. Então,
eu vou levar o máximo que eu puder de pessoas comigo. Esse é o pensamento dele. Então, quanto menos dias nós estivermos na presença de Deus, para ele é uma vitória. Então, nós estarmos em comunhão com família é um dia de bênção, é uma vitória. O mundo fala de vitória que é você ganhar um carro, é você ser multimilionário. Não adianta você ter 1 milhão na conta, mas estar com a vida destruída. Não adianta. Senão a gente não teria tanto empresário aí se suicidando, fazendo um monte de coisa errada. Não é o dinheiro. A paz não é vinda pelo dinheiro. A paz, ela vem de Deus, das nossas vidas, da nossa base. A nossa base é a família, a nossa base é uma vida com comunhão com Deus. Essa é a nossa base. Né? A nossa vida, a nossa saúde, como é importante nós termos saúde. Então eu queria instigar vocês, aqueles que vão nos acompanhar pela rede social depois, né? Eu queria instigar a pensar sobre esse assunto. Quais são as guerras que eu estou lutando? Porque a gente está lutando guerras, só que às vezes a gente não identifica. Não é verdade? E se você não identifica algo, você não combate aquilo. Agora, meio que atrasado, não sei, foi identificado, né, essa pandemia aí de dengue. E o que tem que fazer? Tem que tomar uma atitude. E quanto mais cedo a gente tomar essa atitude, melhor. Se talvez tivesse tomado uma atitude mais severa antes, talvez menos pessoas estivessem. A mesma coisa é a guerra espiritual. Quanto mais rápido nós identificarmos as lutas e nós começarmos a guerrearmos a respeito disso, melhor. Então hoje eu oro e eu falo, Senhor, nos protege, nos guarda a nossa saúde, guarda a nossa família. Então eu queria deixar essa palavra. Como é que está o ambiente que você está vivendo? O ambiente na escola, faculdade, emprego, no trabalho, como está? Como está o ambiente? Para que você possa pensar nisso e falar assim, não, eu vou seguir o exemplo de Jesus. Talvez sair de alguns ambientes, mas em outros transformá-los. E as lutas e guerras que eu tiver que passar, eu vou falar como Jesus, aquiete-se, acalme esse problema. Eu vou começar a declarar, porque você é o maior profeta da sua vida. Você é o maior profeta. Você tem a autoridade no nome, no sangue de Cristo Jesus. Então use essa autoridade, comece a declarar. Comece a declarar que você vai ver a mudança na sua vida e da sua família e do ambiente que você está. Vai mudar. Amém?